Oi, gente, tudo bem com vocês? Daniela Meotti aqui. E depois de quase um ano sem gravar vídeo, né, vídeo longo, eu, no impulso, resolvi gravar esse vídeo porque eu vi a necessidade de talvez ajudar, talvez, né, ajudar mesmo alguém que esteja na mesma fase que eu da vida. Eu estou aqui na minha área, e na minha sacada, e a máquina de secar roupa está secando e ela faz bastante barulho. Tem os meus cachorros aqui caminhando, então talvez o áudio fique meio estranho. Eu botei aqui o microfone, mas não sei se vai ficar bom. Bom, gente, o que eu vim falar, na verdade, assim, se vocês estão assistindo é porque eu tive coragem de postar, né? Eu ainda não sei se eu vou ter, se eu vou ter essa coragem. Mas, enfim, vim aqui com a cara lavada e tudo para ser um bate-papo mesmo, uma troca sincera, porque realmente o intuito é sem máscaras, é falar o que se passa. Então vamos começar. Eu sempre tive problema com a obesidade. Ah, uma coisa importante a se dizer. Tá passando gente de bicicleta aqui embaixo. Uma coisa importante a se dizer que esse vídeo certamente vai ficar longo, tá? Mas vamos lá. Eu sempre tive problemas com obesidade, desde os meus, talvez, 6 anos até hoje. E quando era por volta dos meus 23, 25 anos, foi o meu auge de peso. Eu engordei demais. Eu estava muito perdida, assim, não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, perdidaça, assim. Eu estava num relacionamento que não era bom, sabe? A gente não se entendia, a gente não tinha conexão. Eu me meti nesse relacionamento por pura carência, sabe? Um relacionamento que me ensinou muito, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? E nisso eu engordei pra caramba, eu comi as minhas emoções, eu engordei mesmo. Eu cheguei a pesar 132 quilos e eu tenho 1,74. Então eu fiquei bem grande, bem grande. Aí quando esse relacionamento acabou, que como um relacionamento ruim, ele não acaba bem, né? Ao longo do relacionamento, quando ele é ruim, é evidente que não vai acabar bem. E assim foi comigo. Não acabou bem esse relacionamento, acabou bem mal, na verdade. E, e aí o meu pensamento, eu já falei sobre isso em alguns vídeos curtos que eu fiz. O meu pensamento naquele momento foi: se eu emagrecer um pouco e ficar como eu era quando eu conheci essa pessoa do meu relacionamento que estava acabando, eu vou ficar legal, vou ficar normal, né? A minha cabeça era emagrecer só isso. E nisso eu mudei toda a minha vida. Os meus amigos da época, todos, assim que o relacionamento acabou, eles se afastaram de mim, escolheram um lado, que foi o lado dele, né? Ninguém quis me ouvir, ninguém quis saber. E eu vou te dizer que isso era o que eu precisava hoje, vendo, isso era o que eu precisava naquele momento. Eu precisava recomeçar, mas do zero. Porque talvez se eu tivesse alguém comigo daquela época, eu não ia conseguir enxergar com clareza, não ia conseguir fazer essa mudança na minha vida. E aí, assim, resumidamente, eu comecei a fazer dieta. Eu tinha um salão de beleza na época, eu fechei o salão de beleza, fui trabalhar CLT, que na época para mim pareceu mais sensato, né? E o que foi muito bom, eu conheci muita gente legal, gente que eu trago na minha vida até hoje. Eu sou amiga de todas daquela época ainda. E foi muito bom mesmo. Pessoas que eu guardo no coração, um trabalho que me deu muita dignidade, me deu oportunidades. Foi uma fase muito boa da minha vida, muito bom, muito feliz.
Bom, e aí eu comecei o processo de emagrecimento. Eu comecei simplesmente a cortar algumas coisas. Eu eliminei 10 quilos nisso. Inicialmente, assim, só deixando de comer o que eu comia sempre quando eu estava nesse relacionamento, né? E aí, assim, eu já emagreci rapidamente 10 quilos. O que, para vocês verem que eu comia mal pra caramba, né? E aí, quando eu cheguei nesses 10 quilos, eu pensei, vou indo, né? Vou indo. E aí eu emagreci 20, e aí quando eu emagreci 20, que começou a aparecer que eu estava emagrecendo, que eu comecei a pegar gosto, comecei a ver que as roupas, a numeração da roupa estava diminuindo, que as roupas estavam servindo um pouco melhor. Aí eu peguei gosto e eu digo, agora quer saber? Não vou ficar com o peso que eu tinha quando conheci ele. Agora eu quero ver onde isso vai dar. Eu vou seguir no foco. E, gente, foi a época da minha vida que eu mais tive foco, mais tive foco. E eu sempre me senti uma pessoa muito fraca. Assim, aquele tipo de pessoa que... Eu sou a mais nova, né? Eu tenho uma irmã mais velha. E, assim, só nós duas. Eu admito que eu fui uma pessoa muito mimada. Então, basicamente, tudo que eu queria dentro do que os meus pais podiam, eles me davam. E isso, claro, eles fizeram com a melhor das intenções, eu não tenho dúvida disso, mas isso me deixou uma pessoa fraca. E então eu tinha essa noção de que eu era uma pessoa fraca. E por isso eu achei que eu nunca ia conseguir. Só que nessa fase eu me sentia forte. Eu comecei a me sentir capaz, né? E aí nisso eu comecei a emagrecer, eu estava trabalhando, estava conhecendo gente legal, assim, fazendo várias amizades. Aí eu comecei a faculdade. E aí foi uma fase muito boa. Bom, resumidamente, eu emagreci num período de 1 ano e meio, exatamente, 53 quilos. Tá? 53 quilos foi um peso bom. Eu cheguei no meu peso ideal. Hoje, pensando, eu cheguei no meu peso ideal. Só que como eu tinha muito excesso de pele, eu estava magra, mas eu tinha aquelas na barriga e tal, nas pernas, nos braços, eu tinha bastante pele, né? Mas assim, no peso tava ok. E aí, olha só, que engraçado, como a vida é. Aí eu tava me sentindo foda, foda. Eu tô falando para vocês real o que eu sentia. Eu me sentia foda. E me sentia capaz de tudo, né? E aí nisso eu conheci o meu marido. A gente começou a namorar. E aí meu marido não estava numa fase boa da vida quando ele me conheceu. Definitivamente não. E aí eu vim descobrir isso depois, né? Que eu já estava envolvida com ele, que a gente já estava namorando. E aí ele teve um problema que eu vou colocar aqui como um problema de saúde. E esse problema dele de saúde foi muito difícil para mim. Claro, foi difícil para ele também, principalmente, talvez. Mas foi muito difícil. Eu nunca tinha passado por isso e eu resolvi apoiar ele naquele momento. Foi muito difícil mesmo. E aí, esse problema de saúde que ele teve, olha só como são as coisas. Eu me sentia foda. E eu achava que eu jamais ia me deixar abater do jeito que eu já tinha deixado um dia. Eu achei que eu jamais engordaria de novo, porque eu estava com tanto foco que eu pensei que jamais isso aconteceria. Porém, quando eu comecei a namorar com ele, já tinha um lance assim: meu marido não gosta de festa, eu gosto muito de festa. E, sinceramente, para mim, isso, olhando com os olhos de hoje, 9 anos depois, eu com 36 anos hoje, eu vejo que isso foi um erro. Sinceramente, eu já falei isso para ele. É uma parte que me falta, sabe? E, enfim, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. E, enfim, e daí nisso ele gostava mais de ir em pub, beber, comer, e é uma coisa que eu não podia fazer. Por quê? Porque eu não tenho controle com a comida, né? Então não é que eu possa frequentar esses lugares né, com uma certa frequência, assim, repetidamente. Eu não posso, mas eu fui fazendo isso.
E aí eu já comecei a perder o foco. Eu lembro que uma vez o meu pai falou: Dani, tu tá engordando. Eu fiquei triste, eu chorei, eu vomitei, enfim. Mas ele tinha razão, eu estava engordando de novo. E aí, quando meu marido teve esse problema de saúde, isso me atacou totalmente ansiedade, assim. E aí, nisso, eu comecei a ter uns hábitos um pouco ruins de novo, né? De comer e tal. Eu fui dando uma engordadinha, gente, mas foi coisa sutil a princípio. Coisa sutil, coisa que eu achei que eu corri atrás depois. Aí, passando isso, essa fase, não sei quanto tempo durou uns bons meses, mas quando ele se recuperou dessa fase, o ritmo de vida teve que ser outro, né? A gente teve que mudar totalmente. E isso também foi uma coisa que como eu não sabia lidar, isso foi me apagando, assim, para ser bem sincera. Culpa dele? Não, culpa minha. Culpa minha que talvez por imaturidade eu não sabia lidar, enfim, eu fui me apagando. Ai, gente, e assim, passaram-se os anos, a coisa foi piorando, assim, no sentido de eu ir me apagando, né? Eu ir me deixando de lado, eu deixar de me priorizar. Até que lá pelas tantas eu fiz uma cirurgia plástica, tirei o excesso de pele da barriga e do seio, só. Os braços e das pernas continuam aqui. E um detalhe importante também, eu nunca gostei de fazer exercício, tá? Eu odeio fazer exercício, eu não gosto de academia, e isso, para quem está em processo de emagrecimento, não é bom, definitivamente. E para quem quer manter o peso, pelo menos é bom fazer um exercício para talvez comer um pouco mais e conseguir queimar depois. Mas eu não tinha isso, porque eu não gosto. Aí tá, fiz essa cirurgia plástica, deu uma melhorada ali na minha autoestima, não vou mentir, foi muito bom. Mas passaram-se os anos, a vida adulta, como de qualquer pessoa, gente, altos e baixos, né? Problemas e soluções, e assim foi. Decidimos nos mudar para cá, né? Viemos morar na Itália, e isso mexeu comigo de várias formas também. Por quê? Porque, cara, é uma vida diferente, né? Uma vida totalmente diferente. Tu tem que recomeçar do zero também, embora a gente teve muita sorte, muito apoio, né? Da minha cunhada, do meu cunhado que moram aqui. Meus pais vieram me visitar depois de um ano. Tudo isso foram coisas boas nesse período que eu tô aqui. Mas é aquilo, gente, tudo é novidade. O cérebro ele não lida bem com novidade. E assim eu fui me perdendo. Sem falar que aqui é um lugar que tem muita comida boa, né? É, além de ter comida boa, o custo de vida aqui é mais barato. E isso fez com que eu fui comendo, né? Comendo, comendo. E aí, corta para 2024. 2024, em dezembro, a gente tinha adotado um gato, meu gato morreu, né? A gente descobriu que ele era felve, ele acabou morrendo, super novinho, não tinha nenhum ano, era um gato que eu tinha me apegado muito, né? Eu já estava sentindo que eu estava me deprimindo quando ele chegou, eu botei toda a minha esperança no pobre do gato. O pobre do gato morreu. E aí eu caí, gente. Aí eu vou falar para vocês que eu caí real, assim, ó, caí mesmo. De uma forma que eu pensei que aquela Dani lá de 2026, 2027 achou que jamais cairia. Caí, fiquei triste, triste mesmo. E aí, com isso também, 2025 foi um ano pesado para mim, psicologicamente. Foi um ano pesado. Aconteceram bastante coisas na minha vida pessoal, na vida profissional, coisas que eu prefiro nem falar ainda, mas, enfim, coisas que fizeram eu ficar mais deprimida ainda. E aí, gente, como sempre, toda a minha ansiedade na comida, né? E come, 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 come. Aí é interessante, assim, que eu não fui. Eu ainda cabia nas roupas, nas minhas roupas, na maioria, né? Como eu falei primeiro mais esses dias, na maioria. Porém, eu sentia que
Eu sentia não, eu via que estava vestindo mal. Estava entrando, mas estava vestindo mal. Tinha roupa que eu botava, eu parecia uma copa, um salame. Estava feio, estava feio. E isso, 2020, 2025, final de 2025, começou a me dar uma inquietação. Ah, e então outra coisa importante, gente. Eu tomei anticoncepcional 20 anos da minha vida. E eu decidi parar de tomar anticoncepcional, porque era muito hormônio. A ideia inicial de parar de tomar anticoncepcional nem foi pelos hormônios, foi porque eu teria que ir no médico aqui, teria que ir no especialista. O anticoncepcional que eu tomo aqui não que eu tomava no Brasil, não é muito bem visto aqui, porque é muito forte. Enfim, é uma coisa que me daria uma dor de cabeça. Eu estava com o italiano pior do que eu tenho hoje, então eu evitei de ir no médico e aí eu decidi que eu ia parar de tomar e que era o momento, realmente 20 anos tomando anticoncepcional era muita coisa, eu decidi parar. E isso também, gente, é uma coisa que eu estou percebendo agora, que isso mexeu muito com os meus hormônios, né? E aí, sem o anticoncepcional, né? Essa, 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 esse furacão, essa coisa louca acontecendo nos meus hormônios. Com tudo que estava acontecendo na minha vida e, e sei lá o que mais. Isso foi mexendo com a minha cabeça de uma forma muito estranha. Eu fui me sentindo super perdida, perdida. Não sabia o que fazia, não sabia. Quando acordava, não sabia o que eu estava fazendo, quem era. Juro por Deus, pelo que vocês quiserem. Eu não. Uma pessoa perdida, assim. Eu abri os olhos e pensava: o que eu vou fazer hoje? Ai, e aí? Tipo assim, sabe? Sem aquele brilho nos olhos. Mas aí, do nada, começou a me vir uma coisa assim: Dani, tu precisa emagrecer, tu precisa te recuperar. Essa não é tu. Tu é uma pessoa diferente. Tu é uma guria vaidosa. Volta, sabe? Te puxa, te puxa. Bem gauchona falando, né? E aí eu comecei a ter essa inquietação. Quando chegou dia 1º de janeiro, agora de 2026, eu pensei assim, hoje é festa, mas amanhã eu vou começar a dieta. E eu não quero saber. E eu comecei a dieta dia 2 de janeiro. E aí eu comecei a diminuir a comida, aí depois eu comecei a diminuir a refeição, o número de refeições, e enfim. Aí começou a dar efeito, assim, gente. Até hoje, o dia de hoje, que é 3 de abril de 2026, eu eliminei 8 quilos. Aí chegou naquela fase que tá difícil eliminar, né? Porque eu já tô comendo pouco, mas eu precisaria de um exercício. Aí eu comecei a fazer exercício ontem, tá? Guardem essa informação, ontem. Por isso, e eu assim, como eu falei antes, eu odeio fazer exercício e eu faço com ódio. Para ser sincera, eu faço com ódio. Eu não gosto de fazer. Eu comecei a fazer exercício em casa porque eu não quero ir para academia. E eu tô com dor nas pernas, eu tô com dor nos braços, mas eu decidi que vou fazer. E tudo isso eu contei para vocês para chegar aonde? Primeira coisa, quanto mais tu te deixa levar, pior fica para resolver depois. Se eu tivesse só 8 quilos para eliminar, para muita gente 8 quilos é muito, para mim 8 quilos não é nada. Porque agora que eu eliminei 8 quilos, eu quero emagrecer, eu quero eliminar mais 7 para ficar com o peso que eu tinha quando eu comecei a namorar o meu marido, que é basicamente o meu peso ideal. É acima do meu peso ideal, mas ainda é um peso que eu me vejo bem. Eu me vejo bem, não fico muito ossuda e também não fica sobrando nada, assim, não marca sutiã, eu fico bem. E assim, eu fui me deixando levar e agora eu preciso emagrecer esse tanto ainda, gente. E não tá fácil. Fazer dieta da outra vez, por incrível que pareça, esses dias eu falei para minha cunhada, foi mais fácil. Por quê? Porque eu trabalhava o dia todo fora, eu me ocupava muito, hoje em dia o meu ritmo de trabalho é outro, meus pais me apoiaram demais, meus pais entraram em dieta junto comigo, até mesmo sem precisar, mas eles fizeram comigo só para me apoiar, o que foi isso que me fez emagrecer, sem dúvidas. E aqui não é assim, aqui tem meu marido,
Ontem, por exemplo, meu marido jantou pizza. Tudo bem, eu digo para ele, faça as coisas, quem tem que emagrecer sou eu. Mas não é fácil tu sentir o cheiro, não é fácil tu ficar com essa vontade de não poder, né? Eu poderia comer hoje e amanhã deixar de fazer alguma coisa, mas assim, tudo vai demorar mais, vai prolongar mais, e eu não quero. Então, assim, lá no início também, meu marido falava assim, ai, come um pouquinho mais. Claro que ele não sabia, ele nunca tinha lidado com uma pessoa ex-obesa. Então, ele falava com as melhores das intenções. Mas isso eu fazia, eu comia mais para agradar ele, que ele gosta de cozinhar, e me fu, porque eu tinha que ter falado não, tá? Outra coisa, eu fui deixando da minha vaidade para evitar alguns problemas. E sendo bem sincera, para evitar alguns problemas no meu relacionamento, algumas críticas, ou às vezes eu ia sair e a pessoa falava, nossa, tu tá muito arrumada. Não meu marido falava isso, tá? Mas eu já ouvi, assim, de pessoas que iam sair comigo e falavam, ai, tu tá muito arrumada, não precisa de tanto. Ai, vai com uma roupa mais simples, é um negócio mais... Só que, assim, problema é teu se tu não tá arrumado o suficiente. Eu tô arrumada assim, tu não tem que se meter na minha vestimenta. Se tu tá menos arrumada e eu não te falei nada, tu também não tem que falar se eu tô muito arrumada, entendeu? Tu tem que te arrumar mais se tu não quer te sentir inferior a mim. Não eu tenho que me arrumar menos para me igualar à pessoa que eu tô saindo. Então, aonde que eu quero chegar? Às vezes, para evitar problemas, para a gente ser agradável, a gente se anula, a gente deixa de fazer as coisas que nos fazem bem, que são importantes para nós. E a pior cagada que tem, a pior cagada que tem, porque não vai ser a pessoa que vai ter que passar a tua dor quando tu tiver que corrigir isso aí. Não vai ser tu. Então, assim, ó, gente, eu me perdoo por ter feito isso. Eu era muito imatura e eu queria agradar, eu queria ser legal. Mas eu tomei uma decisão agora na minha vida que é simplesmente eu continuo sendo uma pessoa legal, tá? É da minha personalidade ser uma pessoa agradável, pode ser que nem todos achem, mas eu tento ser o mais agradável possível. Mas eu não vou mais abrir mão de ser quem eu sou por causa de outra pessoa. Não vou. E eu já estou fazendo isso aqui, estou falando isso aqui, vou postar esse vídeo, se eu criar coragem, para deixar isso claro, que eu não vou mais abrir mão. E se um dia eu estiver fazendo isso, me cobrem. Porque às vezes o que a gente precisa é um chacoalhão. Dani, é isso? Fulano, não é isso que tu quer para ti. Tu me falou lá atrás, não era isso. Então, eu não vou mais abrir mão. Se eu tiver que, quando eu for sair com alguém, quando eu for sair, eu vou me arrumar do jeito que eu quiser. Pode ser muito, pode ser pouco. E eu, se alguém me falar alguma coisa, ai, não se arruma muito, ai, não precisa fazer assim, ai, se arruma mais porque eu não quero saber. Eu vou ir como eu estou sentindo que eu tenho que ir. Eu não quero mais saber. Come mais um pouco, vamos fazer tal coisa. Não vou. Eu estou de dieta, não vou. Ou, sei lá, eu vou comer isso e deu. O resto ou vai fora. Isso é um problema também. Eu tinha muito medo de botar comida fora, porque eu achava que era pecado, porque eu fui criada assim, com as melhores das intenções, eu também entendo isso. Não é, todos os meus problemas não são culpa dos outros, culpa do que eu fui alimentando na minha cabeça. Mas eu fui criada, botar comida fora é pecado. Então eu resolvia comer tudo para não cometer esse pecado. Só o pecado da gula, né? O pecado da gula ninguém fala. Então, pediu um monte de coisa, fez muita comida, vai fora. Vai fora. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu vou começar a me respeitar, entendeu? E é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se perdoa pelo que tu foi até agora. Tu fez o que estava no teu alcance. Mas quanto mais tu demorar para tomar uma atitude de mudar a tua vida para ir para o rumo que tu almeja, pior vai ser para ti. Se eu tivesse engordado só 8 quilos, eu já estaria no meu peso ideal, eu não precisaria fazer essa
porra desses exercícios, que eu odeio. Mas que tudo bem, eu tô fazendo agora, porque eu tô focada. Eu tô focada, porque agora eu quero emagrecer. Agora eu tô com sangue nos olhos, entendeu? Mas eu me deixei levar, então eu preciso emagrecer mais. Então eu tô tendo que fazer e tá tudo certo, eu vou fazer. Mas eu não vou mais me deixar levar dessa forma. Então se perdoe, mas tome a atitude o quanto antes e não deixe de fazer para agradar os outros. Os outros não estão na tua pele. E quando tu tiver caída, quando tu tiver lá embaixo, caído, que tu tiver lá embaixo, que tu tiver gordo, que tu tiver desempregado, tu tiver deprimido, sei lá, alguma coisa que seja ruim, um cenário ruim, pensa no cenário ruim. Não é que aquelas mesmas pessoas vão vir te ajudar, elas vão vir jogar na tua cara. É, mas tu engordou, é, mas tu tá desempregado, é, mas tu tá deprimido porque tu não te puxa. Mas ninguém fala o que não foi um bom, entendeu? Uma boa companhia. E tá tudo certo, a pessoa também só oferece o que ela tem. Tá tudo certo. Agora pense bem também com quem vocês estão andando, com quem a gente é muito das pessoas que a gente anda. Então pense bem em todo o teu redor, se é isso que tu quer, se as pessoas são um exemplo para ti, se as pessoas estão contigo mesmo, para tu seguir nos teus objetivos. Se elas estão destoando muito do que tu almeja para ti, talvez tu tenha que repensar, né? Sair dessa zona de conforto, ou de estar com essas pessoas, ou de começar a colocar limite, que é o que eu estou fazendo. Estou colocando limite nas pessoas que estão ao meu redor, e não digo nem sempre presencialmente, né? Porque eu moro na Itália, né? Eu moro do outro lado do oceano, mas das pessoas que eu converso, que eu mantenho contato, eu estou colocando limite, porque isso para mim não estava sendo bom, não estava sendo saudável, e as pessoas não são obrigadas a saber o que eu quero. Eu tenho que falar o que eu quero, eu tenho que deixar claro. E esse vídeo também é uma forma de eu falei já para minha psicóloga, e esses tempos também a minha irmã me presenteou gentilmente, a minha irmã e meu cunhado, com uma terapia holística, né? E foi muito bom. Eu entendi que eu tenho que falar. É como se eu tivesse que tirar tudo do roupeiro para organizar o guarda-roupa, né? Eu tiro tudo e depois eu coloco de volta. Eu preciso falar para fazer sentido na minha cabeça. Então é isso. Eu espero que, se tiver alguém passando por isso nesse momento, assim, entenda que tu fez o que podia e que as pessoas que estão ao teu redor também fazem o que podem, o que tem, o que o conhecimento delas deixam. Mas saiba principalmente que esse cenário só vai mudar se tu colocar limite em ti e nas pessoas. E quanto mais tu demorar para tomar uma atitude, pior vai ser, mais tu vai sofrer. E tu não precisa disso. Certeza, tu não precisa disso. Age o quanto antes e sofra menos. Pode parecer clichê e pode parecer óbvio, mas não é. Não é óbvio para todo mundo. E eu espero que isso ajude alguém. Se não ajudar, tudo certo também. Isso está servindo para me ajudar. Isso serve para me ajudar eu falar isso para vocês. Eu vou postar assim, sem corte. E vento aqui, eu tô com medo que derrube o celular. E é isso, gente. Isso também explica um pouco porque que eu fiquei sumida. E eu estou numa fase de mudança, eu estou numa fase de reorganização da cabeça e da vida. E eu acredito que 2026 vai ser um ano que ainda muita coisa vai mudar. Isso é só o começo, eu sinto, e a minha alma está pedindo essa mudança. E está pedindo forte, 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 de uma forma que eu nem sei explicar para vocês, porque daquela vez de 2025, quando eu comecei meu processo de emagrecimento, da primeira vez, a minha alma nem pedia essa mudança toda. Eu simplesmente fui seguindo o fluxo. Mas dessa vez está pedindo, sabe, gente? Está pedindo muito, 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 muito. E eu tô disposta a ouvir e a executar o que eu preciso para chegar onde eu quero, para ser quem eu quero ser, sabe? Minimamente. Que eu acho que eu me perdi no meio do caminho.
de novo. O que foi, por um lado, foi bom, porque eu fui arrogante de pensar que isso não aconteceria mais. Isso pode acontecer em qualquer momento. Mas, assim, quanto mais tu tiver clareza de quem tu é, e passando uma pessoa aqui embaixo, ainda bem que não falam português. E quanto mais tu tiver clareza de quem tu é e da onde tu quer chegar, mais fácil vai ser. Então, por isso que eu digo, olha para dentro. Olha para dentro, em vez de olhar tanto para fora, ouvir tanto fora, olha para dentro, te escuta, te sente. E pode ter certeza que é só isso, gente. É só isso. Tu não precisa ter milhões, tu não precisa estar em outro lugar, tu não precisa ter outras pessoas, tu precisa olhar para dentro para entender como enxergar fora. É simples assim. É simples, não é fácil. É simples. Tá? Era isso, então. Se isso ajudar alguém, bom. Se não ajudar, está me ajudando. Se não ajudar outras pessoas, está me ajudando, como eu falei antes. Fiquem bem. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, tudo bem. Peguem leve nos comentários, porque eu estou numa fase de mudança, não é que seja fácil, as coisas demoram um pouco para fazer sentido na minha cabeça, mas é isso. Qualquer comentário, depoimento vai ser muito bem-vindo. E se é uma pessoa que está assistindo aqui e não me conhece, não é das minhas redes sociais, já me segue lá na rede vizinha, eu vou deixar marcado aqui também. E é isso, gente. Fiquem bem. Um beijo para todos. Tchau.